Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live sobre saúde emocional. Que bom te ter por aqui, eu fico muito feliz com a tua presença. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laiane Espíndola, sou terapeuta naturalista, especialista em nutrição, gastronomia e mestre em nutrição vegetariana, mas agora me especializei em psicanálise e estou aqui hoje para falar sobre saúde emocional, de forma a te mostrar a minha experiência e também o quanto eu tenho estudado esse assunto tão incrível que é saúde emocional e o quanto tem sido maravilhoso aplicar todo esse novo conhecimento na vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui para te ensinar algo muito legal hoje, para te mostrar algo que pode ser revelador para sua vida e você não pode perder, fica nessa live até o final, ok? Mas eu gostaria de te dar as boas-vindas. Quero saber de onde você está falando, qual o motivo de você ter entrado nessa live, se você está passando por alguma dificuldade de saúde emocional, conta aí para nós, que eu gostaria muito de saber como que você está, de onde você está falando, por que que você está aqui nessa live. Se é para ter conhecimento, se é para ajudar outras pessoas, é para se ajudar. Conta aí para mim nesse momento aqui que eu gostaria muito de saber. Outra coisa muito importante é que ao começar todas as lives, e quem já me conhece sabe disso, é que eu não começo nenhuma live sem pedir a orientação de Deus, sem pedir a presença de Deus, a presença de Jesus, do Espírito Santo comigo e com você que está aí na sua casa, no seu trabalho para poder assistir. Lembrando que essa live vai ficar disponível por poucos dias, no máximo 3 dias, então ela vai ficar assim gravada no YouTube, tá? E se você quiser compartilhar com alguém que você ama esse conhecimento, aproveita porque por 3 dias ela vai ficar disponível, depois esse conteúdo vai sair do ar, ok? Porque é um conteúdo que faz parte de algo, de um programa que eu tenho. Então, hoje eu estou disponibilizando de forma gratuita para vocês. Então, vamos lá. É super importante que você entenda. Outra coisa que eu gostaria de te pedir agora, antes de nós fazermos a oração, é que você pegue papel e caneta, porque nós vamos fazer um teste para saber como anda a sua saúde emocional, para que você possa ver, visualizar. É um teste de autorreconhecimento para que você entenda como que você está nesse momento, ok? Então, pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar, vai precisar escrever um pouquinho sobre você, para que nós cheguemos a uma conclusão bem interessante em relação à sua saúde emocional. Combinado? Então vamos lá, te convido a orar nesse momento, onde quer que você esteja, se você tiver condições de fechar os seus olhos, de curvar suas frontes, vamos nesse momento orar ao Senhor. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, a tua misericórdia para conosco. Obrigada porque o Senhor é bom, Senhor, e porque o Senhor quer nos ajudar a cada dia a vivermos o melhor que o Senhor tem para nós, a vivermos a tua plenitude, o transbordo, porque o Senhor é um Deus de transbordo, não é um Deus de escassez. E o Senhor tem tanto para nos dar, tem tanto para nos oferecer. E uma das coisas que o Senhor tem para nos oferecer é vivermos livre dos nossos problemas emocionais. Pedimos que o Senhor nos ajude para que isso aconteça nas nossas vidas. E tudo isso pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarde, nos dê direção do teu Santo Espírito. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. É muito bom ter você por aqui. Que coisa boa mais uma vez. O assunto de hoje é super importante. Aproveita para pegar sua água, tá? Se você não bebeu água hoje ainda do jeitinho certo, coloca sua aguinha aí do lado, porque aí você vai se hidratando enquanto nós fazemos a nossa live. Falando em Deus, eu comecei a falar para vocês de Deus e oramos, né? Existem vários personagens na Bíblia que passaram por problemas de processos emocionais e talvez você não se lembre de todos eles. Eu sei que quando se fala sobre depressão, por exemplo, a primeira pessoa que vem na sua mente é Elias, não é? A história de Elias, como que ele ficou depressivo. Mas tem um outro personagem na Bíblia, que é Davi, que também passou por um processo emocional muito sério. Ele passou por crises de ansiedade, ele passou por vários processos emocionais de até entender quem ele era, de entender, né, o que que ele veio para fazer, de pensar que as coisas não dariam certo para ele. Se você tem dúvida disso, lê o Salmo 142. Você vai ver Davi falando assim: Senhor, não há quem de mim se lembre, não há quem me reconheça, não há quem me queira por perto. Então, nesse momento, Davi estava passando por problemas emocionais. Ele estava dizendo: eu não vou conseguir seguir meu propósito, eu não vou conseguir ser quem eu vim para ser, porque as pessoas não me veem, não me veem com o meu propósito, não me veem com aquilo que eu vim para fazer. As pessoas não estão valorizando aquilo que o Senhor me falou. E tantas coisas Davi passou e escreveu nos Salmos, que muitas vezes você já até leu e nem faz ideia de que ele estava passando por tantos momentos de aflição. E em diversas formas, não só relacionadas às pessoas, mas a ele mesmo
mesmo, né? A conduta dele, né? Principalmente, por exemplo, quando ele comete aquele pecado em relação, né, à esposa de Urias lá, e aí depois ele vai e se arrepende e ele fala, né, ele fala, eu pequei contra Deus, eu pequei. Então, ele passa por vários momentos na vida dele ali de ressignificação, de passar pelo processo, mas o mais interessante na história de Davi é que chega um momento, né, e a gente sabe que Davi foi considerado por Deus como o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por que que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele passa por todos os momentos, firme ao lado do Senhor. E ele vai passando por transformações. Davi não ficou parado na dificuldade, Davi não ficou parado no trauma, Davi não ficou parado ali no seu erro, Davi não ficou parado naquilo que causaram para ele, porque causaram muitos males para Davi, né? Saul tentou matá-lo e tantas outras coisas, né? Ele perdeu o seu melhor amigo e tantas coisas que aconteceram. Ele não ficou parado em nenhum desses processos, ele evoluiu, ele ressignificou e ele seguiu em frente. E aí isso faz com que mostre um crescimento muito grande. A vida do cristão, ele é de luz em luz, glória em glória, não é assim? Então, ou seja, é uma escada e a gente precisa crescer. E às vezes nós não vemos a necessidade de crescimento na saúde emocional. Vimos que, a saúde física eu preciso cuidar, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, mas pensamos que do jeito que vivemos em relação à nossa saúde emocional, em relação às nossas emoções, aquilo que lidamos, não precisamos de crescimento. E o crescimento emocional também é necessário. E é isso que eu quero te mostrar um pouquinho nessa tarde. Mas vamos entender algo super importante. Uma coisa que você tem que entender é que o cérebro é o centro do controle da nossa saúde emocional, né? Então é onde ocorrem todos os processos emocionais, cognitivos, mentais, fica no nosso cérebro. E o cérebro foi feito de uma forma incrível. Sabe que os cientistas, ao estudarem assim várias coisas no universo, como por exemplo a complexidade das estrelas, a quantidade de estrelas que, né, que se consegue ver, que se consegue contabilizar, que se consegue ver o processo delas, tudo isso que você consegue imaginar, ou se você já estudou alguma vez sobre estrelas, não chega nem perto da complexidade que os cientistas dizem que é o nosso cérebro. O nosso cérebro é incrível. Primeiro que é um órgão que não sente dor, é um órgão que consome muita energia, inclusive muita água daquilo que você bebe ou daquilo que você consome no dia vai para o seu cérebro, porque ele depende disso e ele consome muita energia do nosso corpo. É um órgão que está em desenvolvimento contínuo, tá? Se você não sabe, seu cérebro não fica parado, ele está sempre em processo de desenvolvimento. Tem uma grande capacidade de armazenamento, tanto é que quando nós dormimos, né, nós entramos nas fases do sono, e uma das fases do sono é o sono REM, e ali é onde há o armazenamento de memórias, né? Onde guardam as placas de memória, é por isso que você se lembra de coisas da sua infância, é por isso que você se lembra de coisas que passou com você ou que vem na memória de alguma vez, algum lugar. Você já parou para pensar assim? Ah, eu tô aqui e aí eu lembrei de um lugar da minha infância, eu lembrei de uma situação que eu vivi, é que ficou armazenado. Então ele tem uma grande capacidade de armazenamento, né? Tem redes de vasos sanguíneos super extensas e nós temos também a condição de neuroplastia, ou seja, quanto mais nós temos conhecimento, nosso cérebro se molda, né? Com conhecimento, com condições diferentes, com situações diferentes, ele tem essa capacidade de mudança. Então, o cérebro é um órgão incrível. Mas quando falamos de doenças, saúde emocional, quando falamos de cérebro, geralmente nós pensamos em algo que talvez não esteja totalmente ligado àquilo que você precisa perceber nessa tarde. Olha só, não sei se você já parou para pensar que o que você vive é resultado de uma formação de informações desde quando você nasceu. E eu vou até um pouquinho antes do nascimento, porque tem cientistas que provam que chega, né, uma certa momento da formação de um feto, perdão, da formação de um bebê, que ele já escuta, ele já tem a capacidade de escutar e guardar a memória. Tanto é que muita gente sofre, por exemplo, traumas antes do seu nascimento, né? Por exemplo, a mãe sofreu algum tipo de abuso, alguma violência, ou falou que ele não era desejado, ela não era desejada, e aquilo ficou gravado no inconsciente, né? E gerou problemas durante toda a vida até ser descoberto esse processo. E se você acha que isso não é possível, é sim grandemente possível uma criança ainda no útero sofrer rejeição, né? E ela escutar tudo aquilo, ela perceber todas aquelas sensações
emoções, e aí somente, por exemplo, esse adulto, quando vai fazer terapia, quando passa por algum problema, processo de ressignificação, ele descobre, por exemplo, o que a mãe dele conta, porque alguém fala, assim, você passou realmente por isso, a sua mãe não te queria, o seu pai não te queria, e aí agora descobre que tudo isso levou ao que ele vive até o momento, entendeu? Então, nós somos sim resultados de tudo aquilo que nós vemos, formamos, de tudo aquilo que nós passamos. E o que você vive hoje é resultado de tudo isso, de toda essa percepção que você tem de mundo, tá? Mas quando falamos sobre doenças emocionais, geralmente o que vem na sua cabeça, a Laiane vai falar sobre transtornos de ansiedade. Ou talvez ela vai falar sobre transtornos depressivos ou transtornos psicóticos, que é o que a gente pensa quando se fala sobre saúde emocional e liga-se a doenças emocionais. Mas hoje eu gostaria de levar você para uma outra linha, não só para, por exemplo, ansiedade, que sim, você pode encontrar materiais diversos sobre ansiedade meus, né, aí no próprio YouTube, na internet, se você colocar meu nome, você vai ver palestras sobre ansiedade, sobre depressão e outros assuntos. Mas eu já gostaria de falar para você aquilo que talvez se você for no psiquiatra, ele não vai te dar remédio, tá? Porque se você for no psiquiatra, se você for no psicólogo, ele vai tratar o seu transtorno de ansiedade? Vai, o psiquiatra vai te dar um remédio para isso? Um ansiolítico, um antidepressivo? Vai te dar sim. Mas e aquilo que essas pessoas geralmente, né, no caso do psiquiatra, ou de um remédio, ou de um tratamento convencional não alcança? Que é o que pode estar travando a sua saúde emocional hoje, que são as dificuldades que você encontra na sua vida, ou as dificuldades de se desenvolver. Que dificuldades são essas, Laiane? Por que que eu não consigo muitas vezes me desenvolver? Por que que eu não consigo resolver os meus problemas? Por que que muitas vezes eu não consigo sair do lugar? Você já parou para pensar nesse processo? Que muitas vezes você não consegue sair do lugar, não consegue se desenvolver? Por exemplo, muitas pessoas falam para mim assim: "Ah, eu não consigo realizar meus sonhos." Outras falam: "Ah, eu sempre escolho as pessoas erradas para me relacionar, né? Seja de amizade, seja um cônjuge, seja um namorado. Sempre eu tô andando com pessoas que vão se abusar de mim de alguma forma, que vão se aproveitar do que eu posso fazer por elas, que sempre estão perto de mim porque eu posso oferecer alguma coisa. Eu sempre faço escolhas erradas." Ou então: "Ah, eu não consigo terminar o que eu começo. Jamais. Eu começo um empreendimento, eu começo uma ideia que eu tenho de fazer algo para as pessoas, para ajudar. Eu começo um trabalho, eu começo um bordado, eu começo a fazer uma mudança, eu começo a fazer uma transformação na minha vida e nada eu consigo terminar." Fala para mim, se essa pessoa, se um desses pontos que eu estou falando aqui parece com você, se assemelha à sua vida hoje, se você percebe isso na sua vida hoje. Ou então, se você não consegue se impor, né? Ah, eu queria muito mostrar quem eu sou, eu queria mostrar minhas ideias, mas eu vou por tudo que as pessoas falam, o que as pessoas falam de mim eu aceito, o que as pessoas veem em mim eu vou, ou o que elas dizem que eu tenho que fazer, eu tô fazendo. E aí, diz pra mim. Outra coisa, nada do que eu faço parece dar certo. Sabe quando você insiste, 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 insiste e não dá certo? Aí você começa outra coisa, insiste, insiste, insiste e parece que deu errado de novo. E parece que a minha vida toda, desde a minha infância, é desse jeito. Desde tudo que eu tento, parece dar tudo errado. Ou então tem outras pessoas que pensam assim: não vou conseguir vencer as dívidas, não vou conseguir vencer minha vida financeira. Parece que eu não saio desse amarro, eu não saio dessa dificuldade. Quando parece que eu vou dar uma alavancadinha, sossegar, vem um problema que de novo me coloca no processo de dívida. É nesses problemas emocionais que eu quero que você pense hoje. Será que você está sofrendo algum desses problemas? Será que você está passando por algum desses processos? Diz para mim aí se isso tem acontecido com você. Se você, ou pode ser outro aspecto, mas que você sente assim que a sua vida não vai pra frente, sabe? Que ela fica ali amarrada, que não sai do lugar, que você tem um peso nas costas tão grande que parece que não dá mais pra carregar e você fala: "Não, eu desisto, eu vou ficar por aqui desse jeito mesmo, porque eu não saio do lugar, eu não realizo nada, eu não consigo nada." Diz pra mim se você por acaso tem passado por isso. Isso aí, geralmente, né, é a realização de um sonho, parar de procrastinar ou então conseguir se impor, conseguir fazer aquilo que precisa pela sua vida, são sim problemas emocionais. Tá? E a gente muitas vezes não liga isso a problema emocional. É como se fosse a vida diária. Ah, eu tô nesse mundo, eu tô sujeita a viver uma vida onde
passarei por aflições, Jesus diz, né? Nesse mundo terei aflições. E você pensa que isso são as aflições da sua vida e que você realmente tem que passar por elas e ficar com elas. Mas Jesus diz assim, ó, nesse mundo passarei por aflições, né? Sofrereis aflições. Mas ele não diz que você tem que viver em aflição ou que você tem que ficar com essa aflição permanentemente, porque ele diz também assim, a Bíblia diz que nós somos de luz em luz, glória em glória, e que nós temos que almejar mais, alcançar mais, subir os degraus, né? Os degraus que nós precisamos em relação a crescimento. E aí, quando você vê essas coisas acontecendo na sua vida, e a gente vê textos na Bíblia, como por exemplo, que você coma o melhor dessa terra, ou seja, que você viva o melhor que Deus tem para você, ou que você vê os homens do passado que mesmo passavam por aflições, mas eles evoluíam. A gente tem que começar a balancear. Será que eu estou evoluindo na minha saúde emocional? Será que realmente eu estou alcançando o ideal que Deus tem para mim? Ou será que eu estou me condicionando a viver desse jeito para o resto da minha vida? De passar por esse processo para o resto da minha vida? De simplesmente aceitar, ah, é assim mesmo, é assim que eu vou viver, pronto, e acabou. E aí? Diz para mim. Olha, tem algo muito interessante para eu dizer para você a partir de agora. Lembra daquela frase que eu disse assim, ó, o que você vive hoje é resultado de uma de formação de informações desde o seu nascimento? Lembra que eu te disse essa frase? Pois é. O que eu quero te dizer é que mesmo que se até hoje tudo isso aconteceu na sua vida e que você sente, parece que tem alguma coisa te amarrando e você não consegue seguir em frente, não consegue ter um relacionamento que tenha paz, que você não consegue ter um trabalho que te traga resultado, que você não consegue ter relações com amizades que um dia sejam saudáveis, boas, que vai te fazer feliz, e você olha para a vida de outras pessoas e fala, mas por que que a vida delas é assim? Por que que elas são assim? É porque essas pessoas entenderam aquilo que talvez você ainda não entendeu. Não é que essas pessoas nasceram sem problemas, é que elas entenderam que necessita de um processo muito grande. E agora eu quero fazer um teste com você, ok? Então vamos lá. Para que você entenda melhor se você está passando por isso ou não, se isso está acontecendo na sua vida ou não, eu gostaria de fazer um super teste com você a partir de agora e que você preste bastante atenção. Pega papel e caneta, porque agora é o momento do nosso teste para que você passe por esse processo de autorreconhecimento, para que você possa entender se isso é real na sua vida ou se o que eu estou dizendo não tem lógica nenhuma, tá? Se tem feito sentido para você, fala aí também, escreve aí no chat, sim, tem feito sentido, eu tô entendendo, realmente tem muitas coisas que prendem e que isso faz parte da minha saúde emocional, que parece que a minha vida não desenvolve do jeito que eu gostaria, do jeito que eu sonho, do jeito que eu quero, né? Às vezes eu quero ter uma vida espiritual melhor, às vezes eu quero me relacionar melhor com os meus filhos, e tanta coisa não acontece, né? E por anos eu vivo desse jeito e por mais que eu tente algum processo de mudança, ele ainda não aconteceu. Então vamos entender agora? Seguinte, primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: lista aí para mim hoje, qual a sua maior dificuldade? Tá? Dentro daquilo que a gente conversou, daquilo que a gente vem fazendo, né? A minha maior dificuldade hoje é a procrastinação. Minha maior dificuldade hoje é que eu não consigo realizar meus sonhos. Minha maior dificuldade hoje é a minha vida financeira. Minha maior dificuldade hoje é a minha vida amorosa. Minha maior dificuldade hoje é a relação com os meus filhos. Minha maior dificuldade hoje é que eu não consigo me desenvolver no trabalho. Escreve aí alguma coisa que impede, né, a sua saúde emocional hoje de estar bem como você gostaria. Coloca aí para mim qual a sua maior dificuldade. Pensa um pouquinho, escreve ela, né? Qual a sua maior dificuldade, ok? Se é relacional, se é amorosa, se é financeira, se é no trabalho, se é na vida religiosa. Olha, eu tento, mas eu não consigo mudar, eu não consigo ser um ser diferente, eu não consigo, né? Coloca aí pra mim o que que você tem hoje de maior dificuldade que você imagina assim, isso aqui eu preciso que seja transformado, ok? Tá. Agora vamos num processo um pouco mais longo. Agora eu preciso que você se acalme e pense. Quando que isso começou? Quando essa dificuldade começou? Ok? Aí agora você vai pensar assim: eu não sei, mas tenta puxar na memória. Quando é que isso começou na minha vida? Será que foi na adolescência, né? Quando eu queria fazer isso e isso e não deu certo? Será que foi na infância, quando eu queria que acontecesse isso? Ou então quando desde lá eu tentava. Será que foi depois que eu me casei? Pensa aí, quando que essa dificuldade começou na sua vida? Se é desde sempre, né? Quando que ela começou? É bom você começar a pensar quando que isso começou a acontecer na sua vida,
tá? Desde quando? Lista aí pra mim. Outra coisa super importante, quem provocou em você essa dificuldade? Ah, Laiane, mas essa é uma dificuldade minha. Mas vamos tentar puxar pela memória se tem alguém envolvido nesse processo, né? Será que foi, por exemplo, eu não consigo hoje alcançar meus objetivos porque a minha mãe falava pra mim que eu não ia dar certo em nada. Ou então, eu não consigo ter controle financeiro porque o meu pai gastava demais e eu aprendi que a vida era assim, esse descontrole, né? Esse processo seu, essa sua dificuldade, com quem que você aprendeu isso? Quem te provocou, né? Quem provocou em você essa dificuldade? Não tenha medo de colocar o nome de alguém. Tá? Porque a maioria das dificuldades que nós temos na nossa saúde emocional ou na nossa vida estão envolvidos outros personagens, ok? A gente precisa entender que estão envolvidos outros personagens. Então, lista aí, puxa na memória quem pode estar envolvido nesse processo na sua vida? Será que foi alguém que um dia te falou uma frase? Será que foi um comportamento que você copiou? Será que foi algo que você aprendeu na sua família e todo mundo é assim? Vai lá, coloca aí pra mim. Próxima pergunta. O que você está deixando de fazer por causa dessa dificuldade? Tá? O que está deixando de acontecer na sua vida, né? Que você gostaria tanto que acontecesse e está deixando de acontecer? Você está deixando o quê? De realizar seus sonhos? Você está deixando de ter um relacionamento feliz? Você está deixando de ter uma vida saudável? Você está deixando de conseguir comprar aquilo que você almejava? O que está deixando de acontecer, né? O que está deixando de fazer por causa dessa dificuldade que você tem? Anota aí para mim. Isso mesmo. Não deixe de anotar o que não está acontecendo na sua vida por causa dessa dificuldade, ok? Nós vamos chegar lá, hein? Vamos lá. Estamos quase terminando o nosso questionário. Presta atenção. E o que você pensa sobre você que te leva até essa dificuldade? Agora eu quero saber o que você pensa sobre você, tá? Vamos lá. O que você pensa? Tipo, o que eu acho de mim por causa dessa dificuldade? Bom, eu não consigo realizar meus sonhos porque eu não sou boa em nada, porque tudo que eu faço não dá certo. Eu não consigo, comprar um carro, eu não consigo ter uma casa porque eu gasto tudo que eu ganho. O que você pensa de você que te leva até essa dificuldade? Anota aí. Escreve aí o que você pensa de você, tá? Por qual pensamento que você tem a respeito de você baseado nessa dificuldade, ok? Tá, agora presta atenção. Mais alguém já pensou ou pensa isso de você? Escreve aí. Se, isso que eu penso de mim foi porque um dia minha irmã me falou isso. Ou então, isso que eu penso de mim foi porque um dia uma colega de classe me falou. Ou então, isso que eu penso de mim foi porque as pessoas reagem assim comigo e tal, mas fala aí se você tem mais alguém que pensa isso sobre você. Se já pensou, talvez está no passado, talvez a pessoa não está viva mais, ou se alguém faz isso hoje, ainda pensa isso de você. Tem mais alguém além de você que pensa isso? Coloca aí. É super importante você entender isso. Você pode até colocar o nome dessa pessoa, tá bom? Não tem problema. Vamos lá. Próxima pergunta. O quanto essa dificuldade é real? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu gostaria de saber se vamos supor assim, ó, eu não consigo realizar meus sonhos, porque eu sou uma pessoa fracassada, porque eu não tenho talento, porque eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Será que essa informação é verdadeira? Será que essa dificuldade ela realmente é real? Né? Eu não consigo parar de procrastinar porque alguém me falou que tudo que eu fazia não dava certo. Será que isso é real sobre mim? Será que tudo que eu faço não dá certo? Será que eu não já fiz um monte de coisa, né? Eu criei meus filhos, eu ajudei tantas pessoas, eu cuido da minha casa, do meu marido, não sei. Será que realmente essa informação, essa dificuldade que eu estou passando, ela é uma dificuldade real? Ela é uma verdade na minha vida? Coloca aí, por favor.
E aí você pode colocar até de 0 a 10, se você quiser. Será que essa dificuldade era uma dificuldade real mesmo? Será que ela existe? Será que foi algo que me foi implantado? Ou será que é algo que me falaram? Será que realmente eu sou essa pessoa? Será que realmente eu provoco essa dificuldade? Eu tenho isso? Entende a complexidade dessa pergunta? Tá. Agora, vamos entender algo super importante. Se essa dificuldade não existisse, é a pergunta mais importante. Como que você seria? Escreve aí agora. Se essa dificuldade não existisse na sua vida, se você não procrastinasse, se você não tivesse dificuldade de organizar sua vida financeira, se você não tivesse dificuldade de se relacionar com as pessoas, se você não tivesse as dificuldades, né, de, por exemplo, ter baixa autoestima. O problema que você listou, se ele não existisse, como que seria a Laiane, por exemplo, sem essa dificuldade? Como que seria você sem essa dificuldade? Agora eu vou te dar um tempinho para que você possa escrever isso, porque é super importante que você escreva. Se você não entendeu, é só você escrever. Se essa dificuldade toda que você listou não existisse, se isso não fosse verdade, como que eu seria? Como que eu seria sem ela? Seria uma pessoa mais animada, seria uma pessoa mais para frente, seria uma pessoa mais dinâmica, seria uma pessoa mais sonhadora, seria uma pessoa menos envergonhada, seria uma pessoa mais controlada. Como que eu seria? Entendeu a pergunta? Tá, agora volta a atenção aqui para mim porque é super importante. Você viu que ao longo dessas perguntas você entendeu que as dificuldades elas são reais e elas existem? E essas dificuldades geralmente estão ligadas à nossa saúde emocional? Que muitas vezes as dificuldades também podem estar ligadas a algumas pessoas e isso precisa ser vencido. Essa dificuldade hoje, eu vou dar o nome para você de dependência emocional. Para alguns pode ser o nome trauma, né, que pode ter sido gerado, ou apenas uma dificuldade que a pessoa tenha mesmo, tá bom? Mas deixa eu te dizer algo super importante. Eu gostaria de usar um exemplo muito lindo. Tá vendo essa foto dessa borboleta? Então, a borboleta, por que que eu estou te trazendo ela? Porque a borboleta, ela simboliza algo muito importante para nós. A borboleta, ela é um símbolo poderoso de transformação, de renascimento e de evolução. Nós viemos a esse mundo e nós temos que entender que nós viemos a esse mundo com propósito de crescimento, com propósito de termos uma evolução no nosso caráter, no nosso físico, no nosso mental, o crescimento das nossas faculdades, daquilo que Deus nos deu para que seja multiplicado. Né? Lembra da parábola dos talentos? Quem perdeu? Quem foi o servo infiel? Aquele que guardou o talento e não multiplicou. Então, no reino de Deus, em nós tudo precisa ser multiplicado. E a nossa saúde também, e principalmente emocional. Por quê? Porque nós vivemos a vida assim, como se nós fôssemos taxados a ser pessoas infelizes, a sermos pessoas que não progridem na vida, a sermos pessoas que não alcançam os seus sonhos, a sermos pessoas que não fazem aquilo que precisa fazer. Então, o que eu gostaria de te falar, que é super importante, é que se a gente usar o exemplo da borboleta, a gente vai ver que isso não é real. Que a gente pode sim ter um processo de transformação, de ressignificação em cada área da nossa vida. Por que que você olha para as pessoas e fala assim, uau, aquela pessoa tem uma vida que eu gostaria de ter? Porque aquela pessoa reconheceu as dificuldades que ela tinha, ela buscou em Deus condições para poder ressignificar e viver uma nova vida. Viver uma vida completamente diferente. E é isso que eu gostaria de que você entendesse nessa tarde. Você não está taxado a viver uma vida de sendo procrastinador, procrastinadora, a viver uma vida onde você não realiza seus sonhos, a viver uma vida onde você não se dá bem com o seu próximo, onde você, eu sou uma pessoa grosseira e eu sou assim mesmo. Sabe aquela mania de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Não, você pode crescer, você pode se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa calma, você pode se tornar uma pessoa que tem condições de agir diferente. É só você olhar a borboleta. A borboleta, ela começa com um simples ovozinho, né? E aí depois ela vira o quê? Uma lagartinha. Depois ela vai para o casulo.
Do casulo ali, ela sofre um processo de dor, que é onde ela ressignifica e onde ela surge como uma linda borboleta, uma maravilhosa borboleta. Então, na nossa vida, esse processo também pode acontecer pelo mover do Espírito Santo, onde nós somos transformados. A palavra de Deus diz que pelo contemplar nós somos transformados. Então, nós podemos sim ser transformados pela graça de Deus, ter crescimento. O nosso objetivo não é representar o caráter de Jesus nessa terra. Eu só vou conseguir fazer isso se aquelas coisas tão banais e simples e aquelas coisas que muitas vezes aconteceram na minha vida lá no passado e que até hoje elas respingam, até hoje elas me prendem, não prenderem mais. Para que eu me torne um novo ser, eu me torne um ser mais evoluído, um ser mais, né, que desenvolve as suas faculdades que Deus te deu, alguém que tem crescimento diário. Sabe quantas pessoas a gente olha e está na mesma vida há anos? E talvez você seja uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que você olha e tá ali sempre a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma vida, as mesmas dificuldades, os mesmos processos, os mesmos problemas. Deus não te fez para viver desse jeito. Deus não te fez para passar por isso. Deus te fez para cada dia você estar em crescimento, para que você almeje o crescimento, né? É até ser dia perfeito. A vida do cristão vem como luz da aurora até ser dia perfeito, ou seja, eu posso alcançar pelo poder de Deus tantas coisas boas na minha vida, tantos milagres na minha vida que talvez você ainda não tenha parado para perceber. Queridos, você deve estar perguntando, Laine, mas como que eu posso desfrutar disso? Eu passei por uma experiência muito ruim, talvez uma das experiências mais ruins da minha vida, há cerca de 2 anos atrás, né? Estão quase 2 anos atrás. E essa experiência foi uma experiência onde foi assim a chave para eu perceber que eu não precisava viver daquele jeito, que eu poderia ser uma pessoa melhor, que eu poderia ser uma pessoa diferente, que eu não precisaria viver com os meus traumas o resto da vida. E foi onde eu passei pelo meu primeiro processo que eu chamo de ressignificação. O que que é a ressignificação? É dar novo sentido àquele momento. Ou seja, pegar aquilo que eu passei, por exemplo, na infância, que me trouxe tanta dor aquilo ali, que me trouxe durante a vida inteira um processo onde eu levo e as minhas relações, a minha forma de trabalho, a minha forma de evangelizar, tudo moldada por causa desse processo, eu disse, isso não pode mais acontecer. E aí foi quando eu passei por esse processo de ressignificação e mudou tudo dentro de mim. O que que mudou dentro de mim? Entender de que Deus, ele tem um poder tão grande e a gente fica limitando o poder de Deus ao nosso próprio poder. A gente fica limitando o poder de Deus em relação a transformar nossa vida, nos formar em pessoas melhores, maiores, em pessoas em que vive uma vida de paz, uma cabeça melhor. É lógico, teremos aflições sim, mas saber lidar com elas de forma diferente faz toda a condição, faz toda a diferença na nossa vida. E talvez você não saiba como isso pode acontecer. Foi por isso que desde março do ano passado eu sonhei com algo, desde que eu passei por isso, esse processo de ressignificação, eu sonhei com algo muito importante. Esse algo muito importante já aconteceu na minha vida e já está acontecendo na vida de muitas pessoas. Eu passei pelo processo de ressignificação. E ele começou com um processo onde eu fiz uma descoberta muito grande. Primeiro, eu precisei descobrir quem eu era, onde eu estava, por que que eu estava passando por aquilo. Se aquilo realmente eram dependências emocionais, se eram traumas, eu precisei passar por isso e entender. E é o mais importante de tudo, é você olhar e falar: opa, peraí, então quer dizer que eu sou assim porque isso aconteceu. Eu ajo assim porque foi causado isso em mim. Mas isso pode ser mudado. Aí, quando eu descubro que isso existe, agora vem as percepções, onde eu coloco cada coisa em seu lugar. Opa, entendi agora que esse é um processo, esse é outro, e precisa ser mudado, precisa ser feito. Aí eu entro para um processo de decisão. Onde eu começo a fazer algo muito incrível que é listar as responsabilidades a respeito disso, listar as responsabilidades sobre aquilo que tem acontecido na minha vida. Agora vem o recomeço, que é onde eu passo pelo processo de resolver esses problemas, resolver esses traumas de uma forma em que você nunca imaginou na vida. Porque a gente pensa assim, um trauma, às vezes eu tô lá 10 anos tratando, 15 anos tratando, como assim vai ser resolvido de forma tão simples? É simples sim, é fácil sim. Em 7 passos isso aconteceu na minha vida. E aí depois vem o ressignificar, que é onde eu pego tudo aquilo que era difícil, aquilo que me moldou, aquilo que me deixou assim, e dou um novo significado. Lai, mas como que eu posso fazer para participar disso? Deixa eu te falar algo super importante, olha só. Presta atenção.
Deus colocou no meu coração a vontade de passar isso para as pessoas, de que eu fiquei tão feliz, a minha vida foi tão renovada, a minha condição com Cristo foi tão melhor depois disso, que eu resolvi que isso precisaria ir para outras pessoas, que eu não deveria mais ver as pessoas sofrendo do jeito que vive. Como assim as pessoas não conseguir sorrir, ser feliz, se desenvolver, olhar para as outras pessoas de outra forma, desenvolver um amor melhor, uma condição melhor de vida? E aí foi onde surgiu o Resig. O Resig é um plano de Deus que Deus colocou no meu coração, eu tenho certeza disso. E é tão certeza que eu já fiz a primeira turma do Resig, então eu tô te convidando nesse momento para participar da segunda turma, tá? Eu vou te mostrar aqui dois depoimentos ou três depoimentos de pessoas que participaram, só para que você entenda. Mas olha só que importante, olha só as pessoas que participaram do Resig, o que aconteceu com elas. Olá pessoal, sou Ana Sergina, terapeuta naturopata. Tenho 61 anos e ao longo desse tempo eu carregava muitos traumas que me trouxeram autoestima baixa, tristeza, vergonha, timidez e muito mais. E através do Resig eu pude me conhecer, ver os meus traumas, trabalhar com eles e me libertar deles. Hoje, o Resig veio como presente de Deus para mim. Sou muito grata ao Senhor e a Laiane. Oi, eu sou Ivone Gomes Barreto. Estou aqui passando para conversar um pouquinho com vocês sobre essa pessoa tão especial que é a Laiane, que fez tanta diferença na minha vida, tanto em todas as lives que eu acompanho dela durante muitos anos, eu não sei nem quanto tempo que eu a acompanho, e fico muito feliz de poder ter esse contato, porque é uma pessoa que tem tanta competência, que tem tanto aprendizado para nos passar e que cada vez que nos traz conhecimento modifica a nossa vida. Eu quero falar hoje especificamente sobre um programa que ela criou, o último programa, que ela traz através da ressignificação da vida dela, ela conta um pouco da história dela para a gente e nos ensina a ressignificar a nossa vida de uma maneira ampla e plena. Gostei demais de participar desse programa, aconselho que muitas pessoas participem, que todas as pessoas participem, que vocês possam compartilhar com familiares, com parentes que estão vivendo de maneira confusa, com a vida bastante complicada, às vezes com depressão, com ansiedade, por conta de relacionamentos tóxicos, por conta de relacionamentos de dominação, por conta de relacionamentos que prejudicam a vida da pessoa e às vezes ela nem sabe. Nesse programa, ela nos ensina a perceber que muitas vezes a gente vive assim a vida inteira e triste, angustiada, sem saber o que está atrapalhando a nossa vida. Indicar para vocês que possam participar desse curso do Resig e que possam também participar, se for da vontade de vocês, do curso de naturopatia, porque a Laiane, tudo que ela faz é maravilhoso, tudo que ela faz é com competência, é com um senso de humanidade. Nesse curso do Resig, ela trouxe para nós assim uma visão tão humanizada, tratando cada um na sua especificidade e se preocupando com os sentimentos de cada pessoa. Eu sou muito feliz por ter conhecido a Laiane na minha vida, sou muito grata pela oportunidade de ter participado e super recomendo que todas as pessoas que têm essa necessidade de ressignificar a sua vida, que entre nesse programa do Resig. Queridos, então voltando aqui, olha que depoimentos lindos, que coisas maravilhosas. É tão lindo saber que vieram pessoas que abriram seu coração à descoberta, onde a gente entendeu, né, que não é um mundo de ilusão, que não é um mundo onde eu sou taxada a viver desse jeito, que perceberam, né, ou seja, pegaram a percepção que foi um dos momentos que vivemos, que foi de encarar a realidade, a decisão, que é onde literalmente você chuta o balde e diz: opa, isso aqui não vai mais acontecer na minha vida. O recomeço, que é o grande despertar e o ressignificar
ressignificar, que é onde a gente dá adeus aos nossos traumas. Como que funciona o Ressig, Laiane? O Ressig são encontros comigo, tá? Você vai se encontrar comigo e com a sua turma, onde nós vamos ter 7 encontros. Presta atenção, são 7 encontros, onde nós vamos trabalhar cada um desses processos um por um, olhando para a sua vida, olhando para você, olhando para o que passa no seu coração para que você vença tudo isso. Isso foi importante na vida de tantas pessoas, foi importante na minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. Só foi depois de ressignificar que eu consegui ter felicidade de verdade. Eu digo hoje assim o tempo todo, eu quero mais disso, Senhor, eu quero mais disso, eu quero mais disso, porque eu não imaginava que eu podia ser feliz desse jeito. Eu não imaginava que eu podia ter essa paz interior, sabe? De poder tratar as coisas de outra forma, de ver o mundo de outra forma, de quando vem um problema, agora eu sei como reagir a ele de uma forma tão diferente que mudou a minha vida. E eu quero isso para você. Lai, como que eu posso participar? Eu vou deixar o link no grupo, vou deixar o link para você aqui também no YouTube, para que você consiga entrar. Nós vamos dar para você o dia de hoje para que você consiga entrar nessa próxima turma. Não perca essa oportunidade. Como que eu faço para entrar, Lai? Clica no link. No link você vai clicar e você vai fazer um pagamento no valor apenas de R$ 298. E você pode parcelar se quiser até em 10 vezes de R$ 35,81, ok? Laiane, mas é de graça. Sim, é de graça. Quem já consultou comigo sabe que tá de graça, porque o valor do meu atendimento individual é R$ 300, para você passar 40 minutos comigo. Você vai ter 7 encontros, tá? Onde você vai passar pelo processo de ressignificação, como você nunca viu antes, por apenas esse valor. Esse valor, gente, não é porque eu quero que eu quero fazer um valor muito pouquinho. Não, é porque eu quero que todo mundo participe. Eu não quero que ninguém fique sem participar, porque eu tenho certeza que R$ 35, que é um valor muito menor do que um lanche que você sai para comer com a sua família, ou uma sandalinha que você compra na rua, ou muitas vezes aí alguma coisinha que você compra na internet, é muito menor do que esse valor, para que você não deixe de participar, para que você não fique de fora, ok? É um programa tão incrível, é um programa tão fantástico, que eu tenho certeza que vai ressignificar a sua vida. E olha, é a última vez que eu deixo esse valor, ok? É a última vez. Eu fiz a primeira turma por esse valor, mas muitas pessoas me pediram agora para que fosse de novo por esse mesmo valor, porque queriam muito participar. Mas é a última vez, por quê? Porque é um programa muito grande, é um programa que envolve muito de mim. Eu tenho que estar ali com vocês, a gente vai fazer os testes juntos, a gente vai fazer as aplicações juntos, a gente vai se encontrar de uma forma tão incrível que vai transformar a sua vida. Então, não perca essa chance hoje. Se você está com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, com diversas outras doenças, vamos ressignificar isso. Vamos pegar todas essas dependências emocionais que você tem de não sair dessas dificuldades com dívida, de não sair dessa dificuldade de trabalho. Vamos pegar isso e entender onde ele se encaixa e vamos ressignificar esses processos. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. E entenda, você pode viver melhor, você pode viver ressignificado, ressignificada para a honra e glória de Deus. Posso orar com você? Querido Deus, obrigada, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui, obrigada por esses momentos. E, Senhor, agora eu quero colocar nas tuas mãos as pessoas que o Senhor vai escolher para estar no Ressig, Pai. E se essa pessoa que o Senhor escolheu, ela vai se sentir tocada nesse momento. Porque o Senhor sabe que eu não faço isso aqui, Senhor, pensando em dinheiro. O Senhor sabe que eu não faço isso aqui pensando em mim, Senhor. Eu faço pensando na tua obra e as maravilhas que o Senhor um dia me trouxe, eu quero que meus irmãos tenham também. Que o Senhor me ajude nesse novo processo e nessa nova turma. E que o Senhor abençoe cada pessoa que vai entrar, cada pessoa que esteve nessa live. Eu te entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo encontro. Eu espero você no nosso primeiro encontro da nossa turma do Ressig, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Fiquem todos com Deus.